Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, como é bom estar com você nesse final de tarde gostoso, na salinha da sua casa. Muito obrigada de você nos receber aí, nesse momento, onde temos uns assuntos super interessantes para falar. E hoje nós vamos entrar em plenitude com a psicóloga que você já conhece, querida do coração, que é a Denise Reis. Seja bem-vinda ao Plenitude, Denise. Obrigada, Iraci. É um prazer estar aqui com todos vocês novamente, né? Ah, que bom, que bom. O que acontece em nossa vida? O que acontece com a nossa mente? Pois é. Para falar sobre isso, nós vamos hoje pegar um pouco mais pesado. Porque, afinal de contas, quem tem transtorno? Quem é diagnosticado com algum tipo de transtorno? Em realidade, quase toda a população tem algum tipo de transtorno. Mas que são diagnosticados são bem poucos. Aliás, atualmente já não são mais bem poucos, são bastante, né? Então, nós vamos falar como diagnosticar um tipo de transtorno, um tipo de psicopatia que muitas vezes assola pessoas em nossas famílias, em nosso trabalho, no dia a dia. O que é a psicopatia? Como saber se uma pessoa é psicopata ou não? Afinal de contas, é chique ser psicopata? Porque nós já ouvimos dizer que ser psicopata é chique. Matador em série é chique. Opa, peraí, para onde a gente está indo agora? Então, vamos falar com a Denise. Denise, primeiro esclarece para todo mundo o que é psicopatia. Então, psicopatia, sociopatia, né? Transtorno de personalidade antissocial, né? São vários dos termos que vão sendo dados para esses transtornos que se aproximam muito, né? É um transtorno de conduta, na verdade. Mas a psicopatia ela é marcada por questões que são bem agressivas para nós, né? A gente começa a se relacionar com pessoas e a gente começa a identificar traços psicopatas, né? Então, a mais forte delas é a falta de empatia, de culpa. Então, a pessoa não tem culpa, ela simplesmente faz o mal por fazer, sente prazer nisso, para ela tanto faz, tanto fez. E não tem a compaixão, né? Aquela brincadeirinha que a gente fala com as crianças, né? Compaixão é sentir a dor do irmão? Não sente. Não tem. Não tem expressão. Tem uma ausência disso. Então, esse transtorno de conduta faz com que a pessoa não tenha uma coisa que se chama freio inibitório, né? Que esses freios inibitórios ficam aqui na parte do córtex cerebral frontal, né? Então, é uma disfunção. Mas a gente pode dizer assim, que tem uma relação também, e aí é uma observação, né, para quem é espírita, né? Que as coisas se misturam, né? Sim. O que é do espírito e o que é realmente do corpo, né? Exatamente. Né? E por isso, até hoje, esses diagnósticos ou as definições, foi como você falou, né? São vários transtornos. Eles se misturam, então eles acabam não tendo uma rigidez muito grande para determinar é isso ou aquilo, né? Elas vão se misturando. Tá certo. Vamos ver, até o final a gente vai ver se a gente tem alguma psicopatia aí, ó. Isso é muito importante. O que são os transtornos da personalidade?
Então, transtornos da personalidade, hoje a gente tem vários, né? São várias as classificações. As mais comuns são narcisista, histriônico, borderline, né? Sociopata, né? Psicopatia. Então, existe uma disfunção, né? Onde aquele ser ele passa a não conseguir ter um comportamento, ou isso vai alterando a forma dele viver, vai atrapalhando tudo. Então, é uma disfunção que prejudica a sua relação com o mundo, a sua relação com a vida. Então, isso vai sendo observado em várias fases do ser, né? Mas muitos desses diagnósticos, eles se misturam. Então, por exemplo, você tem pessoas que recebem diagnóstico de border, né, ou de bipolar, mas eles são fronteiriços, então vai se misturando. Às vezes por causa de uma comorbidade, às vezes porque são parecidos. Dependendo da idade também, você não tem como ter um diagnóstico muito fixo por causa das mudanças, né? Então, até 18 anos, você não tem como determinar um diagnóstico para muitos desses transtornos de personalidade. Isso é muito importante, porque se a pessoa tem um transtorno que está se apresentando, por exemplo, na adolescência já... Você não tem como determinar, você tem indícios. Pois mas isso não dá para calar, tem que falar. Isso aqui no Brasil, porque a lei da maioridade é de 18 anos. Mas no Reino Unido, por exemplo, em Londres, tem até o caso de 2 crianças que foram condenadas, 6 e 7 anos. Porque lá se é condenado pelo crime que se comete e não pela idade que se tem. Né? Porque mataram um bebê, colocaram na linha do trem. Né? Não sei se você já ouviu falar desse caso. É até importante a gente contar. A mãe estava numa sorveteria com o bebê e um filho novinho ainda. E ela foi lá no balcão buscar um sorvete para esse filho menor. Quando ela voltou, o bebê tinha sumido e não sabia o que aconteceu. E aí foram 2 crianças, 6 e 7 anos, que pegaram, simplesmente raptaram a criança dali, levaram para a linha do trem e colocaram na linha do trem para o trem passar por cima. E passou. Agora, você imagina só, Iraci, até os 5 anos de idade, uma criança ela não tem esse freio inibitório. Até os 5 anos de idade, ela não sabe o mal que ela causa. Ela começa a desenvolver isso nessa idade. Né? Então, uma criança pequenininha que bate em todos os amiguinhos, que morde, né, que dá o tapa na mãe, não é que a criança seja má ou tenha traços de psicopatia. Ela ainda não desenvolveu esse freio inibitório que vai sendo construído e assim, mais por volta dos 5 anos é que ela começa a ter a definição. Não posso fazer mal, eu também sinto isso. Né? E dependendo da educação dela, ela vai criando mais robustez nessa questão moral. Então, é por isso que o diagnóstico de psicopatia, é muito difícil de dar. Porque a psicopatia é uma doença, mas você também tem a maldade. Então, você pode ter a doença de um psicopata, mas esse psicopata nunca vira matar a ninguém. E você pode ter também criminosos que não são psicopatas. Então, existe também a maldade sem que a pessoa tenha o transtorno de personalidade em si. No caso dessas crianças, passou por psiquiatras, psicólogos, passou pelo júri, E quando a criança foi questionada por um profissional da área mental, perguntou se arrependia, não. Não sei. Pode ser que ela ainda não tenha desenvolvido, né? Mas o interessante, mas por que é que você fez isso, uma tua criança? Porque a gente queria ver como que era
colocar o nenê para o trem passar em cima. Isso seria um forte indício, tá? Agora, o que a gente precisa ficar atento é, quando começam a acontecer essas coisas, essa é uma coisa assim, que chegou num É o máximo. Mas existem outras pequenas coisas, né? Às vezes o irmãozinho vai lá e dá um beliscão no bebê que está no berço, no irmão mais novo. Sim. Ou pega o bichinho e faz uma maldade com o bichinho, né? Então, tem vários indícios em que você percebe que a criança não sente culpa, não sente nada ali, é só uma curiosidade e uma forma assim que para ela tanto faz, tanto fez, né? Sim. A gente tem que levar em consideração essa questão da idade e a gente tem que levar em consideração também o meio que ela vive, né? Porque se ela vive também no meio muito cruel, a crueldade é uma coisa normal para ela. Exatamente. Né? Então, não que seja certa, mas passa a ser fruto do normal. meio, né? Então passa a ser uma coisa normal. Por isso que a educação, nesse ponto, ela tem que vir corroborar com um realinhamento. A psicopatia ela não tem cura. Né? Então, o que se faz nisso? Tratamento e orientação. Eu acredito muito na orientação, principalmente espiritual. Porque quanto mais você traz consciência para esse ser, mais ele tem condições de dizer o não, mesmo quando ele não sente. Porque ele começa a entender isso de uma forma que tem um comportamento que vai trazer um prejuízo ou vai trazer uma questão benéfica. O que é que vai ser mais benéfico para mim? Né? Porque em relação ao outro ele não sente. Então, toda vez que os pais vão demonstrando, né, através da corrigenda, o que é que vai ser bom e o que vai ser ruim para ele, ele começa a direcionar o comportamento para a situação que traz mais benefícios para ele. Aí, no caso, a gente pode colocar, se tratar de uma doença, não um simples prazer de fazer mal. Porque eu vou te dar um exemplo. Tem um filme muito interessante que se chama É Preciso Falar sobre Kevin. Sim. É um filme até muito estudado pela psicologia, né? Em que uma criança é concebida e a mãe ela não queria ter filhos. Ela não queria ter filhos. Ela gostava da vida que tinha, mas ela engravidou, o namorado casou com ela e tá bom, vamos lá, vamos ter o filho. Ao ter o filho, ela já teve uma questão hormonal ali, né? Que é a depressão pós-parto e que se mistura no filme. Ela não está bem definida, mas ela tem também uma rejeição. Para a gente que é espírita, a gente entende também uma sintonia ali que não está se fazendo com o espírito. E aquela criança chora, e tudo que ela faz nada adianta. Ela começa a entrar em desespero e a depressão pós-parto, não sei o quê. E aí, o que acontece nesse meio? O pai, ele começa a observar essa mãe como se ela tivesse errado. Porque todo mundo espera um comportamento padrão de uma mãe, né? Mas não leva em consideração o que ela realmente está sentindo. Então, ela não tem o tratamento devido, né, para aquela situação. E o pai começa a pegar esse filho e a cuidar dele de uma forma que vai construindo uma relação sem limites. Então, essa criança que sente a rejeição da mãe na pior fase dela, porque a fase na hora que uma criança nasce é a fase onde ela mais precisa da nutrição de amor. Sim. Quando ela não tem aquilo, algum processo, algum transtorno pode desenvolver. Né? Porque é onde o ser mais precisa de alimento, de afeto, né? De proteção. De proteção. Tudo, né? Então, existe um desequilíbrio nessa balança entre pai e a mãe, e essa criança vai dando vários indícios, a mãe percebe, né? E ela tenta falar, mas ela começa a ser dada como louca, já que ela teve depressão pós-parto, todas as atitudes dela vão sendo criticadas por esse pai que acolhe essa criança e vai passando a mão na cabeça de tudo que ela faz. Então, a criança começa a aprender a jogar com isso, né? Existem estudos importantes que mostram essa fase da criança, e eu acho que isso é importante até para a gente questionar sobre licença maternidade, porque uma licença maternidade pelo SUS, né, ela tem um tempo, mas muitas mães voltam a trabalhar quando a criança tem 2 meses, quando
é um trabalho, né, não da iniciativa privada, né? Então, existe um teste até que eles fizeram muito clássico, né, que é uma gaiolinha, onde tem uma separação e tem um macaquinho, né, que acabou de nascer. Eles colocam uma macaca toda de arame, assim, e com uma mamadeira com alimento. Do outro lado da gaiola, que tem uma pequena passagem, eles colocam uma macaca sem o alimento, mas toda acolchoadinha. Então, o que esse macaquinho faz? Ele passa o dia inteiro com a macaca acolchoada. Ele só vai na outra para se alimentar, mas ele volta para aquela que dá o aconchego. Então, durante todo aquele tempo de vida do macaquinho, ele sabe que o alimento é a preservação dele, mas ele se mantém no aconchego, porque é a maior nutrição que, na verdade, ele precisa. Parte mais importante. A parte mais importante, que é essa relação afetiva que vai construir, mesmo num bebê muito pequenininho, resistências emocionais para ele ter os enfrentamentos da vida. Com certeza. Então, o Kevin, voltando para o filme, naquele momento, ele tem uma questão ali de não se sentir alimentado. Tudo que vai acontecendo vai também trabalhando o comportamento dele, né? E ela vai se afastando cada vez mais. E você percebe, depois ela vem a ser mãe de outra criança, né? Uma menina, que ela consegue a relação afetiva imediata. Então, com ele isso não se faz, o que piora toda a situação, né? E ele vem depois, não quero dar spoiler do filme, vale muito a pena ver, mas ele faz um massacre depois, né? Diante de todas as maldades que ele vai fazendo, as pequenas maldades diante do filme, que são indícios fortes, o pai não quer ver, se nega a ver. Nesse caso, eu acho que é um dos principais é esse papel paterno, que ele deveria inibir, né, o comportamento e redirecionar, e ter um olhar para a mãe também, que estava num processo complicado. De ajuda, né? E aí essa criança faz isso. Qual é a questão do filme? Porque não se diz que o Kevin é psicopata ou não. Porque ele tem menos de 18 anos e você não sabe se isso é fruto desse comportamento, né? Fruto dessa relação materna que fez com que ele desenvolvesse isso, ou se é realmente uma psicopatia. Então, por isso que esses transtornos, eles se misturam, né? Ele tem, sim, um transtorno de personalidade antissocial, isso ele tem. Mas qual deles? Será que é psicopatia mesmo? Será que é uma questão espiritual, que já é um espírito que nasce com esses impulsos, né? Exato. Então, para a gente fica tudo muito misturado, né? Você vê, até mesmo a esquizofrenia. Até hoje, é difícil você ter uma assertividade entre o que é esquizofrenia e o que é obsessão. Até porque elas também se misturam. Sim, com certeza. Né? Está ali os dois passos, né? Os dois passos. Então, a gente que tem uma visão espiritual, a gente tem um pouco mais de cuidado nesse olhar, o que é do espírito, o que é realmente uma questão, né, dessa disfuncionalidade que faz com que esse freio inibitório vá direcionando o ser. Ali ele não existe, então tem um gap ali, né? E a gente sabe que pelo espiritismo, a pessoa, quando ela vem com uma disfunção mental, com uma disfunção física, orgânica, cerebral, é porque foi trabalhado e preparado para que ela viesse com essa dificuldade. Pois é. Não é tipo assim, ela não deu sorte no corpo que ela escolheu, né? Não, tem um porquê daquilo acontecer. Com certeza. Né? Denise, existe alguma estatística de psicopatia no nosso país? Sim, de 1 a 3% da população. É muita coisa. A de psicopatia, né? Fora os outros transtornos, como a gente falou, né? Sociopatia, transtorno de personalidade. Tem um também muito comum hoje diagnosticado entre as crianças, que são os opositores, né? Então, quando a criança ela bate de frente para tudo, né? É o não, né? Ela experimenta o não o tempo todo, ela não aceita, ela bate de frente mesmo, né? E tem como se diagnosticar isso? Tem, ela dá todos os indícios. Ela dá todos os indícios. O que a gente pode fazer, assim,
pelo menos uma orientação, né, aos pais que percebem isso, para que eles estejam atentos, mas que eles não se culpem, porque não é culpa deles. É simplesmente um trabalho, né, uma missão de redirecionar aquele espírito. Perfeitamente. Mas muitas vezes eles trazem essa culpa da criança estar fazendo isso. Então eu já atendi mães que a criança batia muito, né, nos amiguinhos da escola e ela sentia vergonha, culpa, ela achava que era porque ela não educava direito, mas não era o impulso daquela criança que estava demonstrando alguma coisa. Essa criança precisa de tratamento, precisa de redirecionamento e com cuidado e aos poucos mostrando que não é assim. O limiar ali Uhum. da educação e desse tipo de transtorno, ele é muito delicado, porque os pais, geralmente, passam a mão na cabeça. É. Não faz isso, mamãe já falou, papai já falou, não é para bater no coleguinha, não é para não sei o quê. E isso a gente vê para Não, tudo hoje, e pronto, Questões mais básicas de educação, uma criança à mesa, no restaurante, se está correndo, se está atrapalhando os outros, onde está. Quer dizer, você vê que os pais realmente viram o rosto e vai deixando. Né? Deixa. Você sabe que quando eu vou em restaurante e tem criança mal educada, o Clóvis começa a falar: "Ó, não, amor, mais calma, não vai falar nada. Porque eu já olho, encaro o pai, a mãe, faço cara feia, mostro, faço careta para a criança, mostrando para ela: ó, tá errado. É porque assim. Porque se falar alguma coisa, eu vou falar: sua obrigação é de educar, você não educa, agora eu aqui sou obrigada a educar a criança e os pais. Eles vão sempre para extremos, né? Ou eles são extremamente castradores, ou eles são extremamente sem limites. Então, existem lugares e lugares. É importante dar essa noção de como eu me comporto em determinado lugar, em determinado lugar. Existem lugares que eu posso brincar livremente, existe lugar em que eu posso rolar no chão, que eu posso, né, gritar, dentro da minha brincar, casa, mas não né? fora, né? Mas tem outros em que eu preciso ter um comportamento que condiz com toda aquela forma de sociabilização. Então, isso é educação socioemocional. Exato. Quer dizer, as minhas emoções estão sendo trabalhadas ali, mas de forma que eu esteja compatível com todo um preparo da sociedade para todo mundo viver bem, né? Então, se eu estou dentro de um condomínio, vamos supor, eu moro num prédio, não numa casa, eu não posso ficar pulando dentro de casa porque tem um vizinho embaixo. Exato. Vamos pular? Vamos lá para baixo, vamos para o playground, você vai pular. Dentro de uma casa não tem problema, não tem ninguém em casa. Então, eu vou aprendendo a pensar que tem um outro que está sendo importunado pela minha falta de educação. Nossa, isso é fundamental, que é uma coisa que não acontece. E aí você começa a se misturar. Olha como é que o transtorno começa a se misturar pela falta de limites e pelo meio que aquela criança está vivendo. Ela não está sendo ensinada. Então, como é que eu vou ter a percepção de que existe um outro se eu não estou sendo ensinada? Né? Muitos espíritos já têm isso. A gente vê que isso é espiritual. Apesar dos pais não darem limites, eles já vêm com uma característica muito forte já, né? De moral. Mas essa observação, ela precisa ser feita. Precisa ter a condução. Agora, se aquela criança não está aprendendo de jeito nenhum, apesar de toda a minha educação, então vamos procurar profissionais que vão ajudar naquele comportamento. E ver o que está acontecendo. Né? Porque educar é algo dentro do lar. É obrigação dos pais da família. É o núcleo, né? E hoje em dia se entrega, larga lá na escola, pronto, acabou. A escola não pode fazer nada, então, quer dizer, está tudo solto, largado, e a gente vê coisas assim constrangedoras, porque a criança vai sofrer com isso. A vida vai ensinar. Né? A criança vai ficar adulta e vai se tornar uma criança chata, inconveniente, que ninguém quer ficar com ela. Isso se ela não passar dos limites e levar umas porradas para tudo quanto é lado de outras pessoas, não só da vida, né? Nós estamos falando sobre psicopatia, crianças psicopatas.
E nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já, não saia daí. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Após esse chazinho gostoso de final de tarde, nessa tarde aí invernosa, nós voltamos para o segundo bloco do nosso programa, hoje entrando em plenitude com a psicóloga Denise Reis e falando sobre crianças psicopatas. Se nosso país não se pode dar o nome para uma criança que tenha essa psicopatia, como é que fica essa história, Denise? Tá bem bagunçada mesmo, né? Uhum. Você sabe que, assim, dos indícios muito fortes, né? E que a escola deveria estar preparadíssima para observar são os bullings, né? Que acontecem Exato. nas escolas. Porque tanto podem vir de psicopatas quanto transformar essas crianças em pessoas com essa questão, né, comportamental. Sim. Por isso, você tem tantas situações que vêm ocorrendo, né? Daquele que passou bullying na escola, depois volta e faz um massacre ou faz alguma coisa, né? Porque aquela situação vai gerando naquela pessoa emoções que ela não controla mais, que ela precisa desaguar em alguma coisa, né? E se aquelas emoções não são com a consciência de que, apesar do outro me fazer mal, eu não posso fazer aquilo com o outro, né? E sim buscar ajuda, aí você tem um traço mais psicopata, né? Mas não são todos. Você tem uma separação, né? Das crianças que sentem raiva, que sentem ódio porque foram feridas, e apesar de ter empatia, tanto que ela mata uns e não mata outros, né? Ali aquilo se deu por causa do motivo em si que foi fazendo com que ela chegasse naquele ponto. Mas as escolas têm que estar preparadas para observar tudo isso. Com certeza. Elas têm que ter psicólogos, elas têm que ter conselhos em que essas questões sejam observadas. Você vê muito bullying acontecendo com zero de observação dos professores, dos coordenadores que estão por ali. E isso é muito difícil que você hoje não tenha, porque então tem uma ausência ali, né? Exato. Porque essa percepção você percebe só de olhar dentro de uma sala se está acontecendo ou não está acontecendo, né? Se tem alguém sofrendo esse tipo de situação. Então, isso é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Exato. E muito facilitador, né? Porque pode tudo hoje. E aí você vai ver essas crianças se transformando em adultos. Que tipo de adultos são esses? Deus me livre, né? São adultos criminosos, são adultos corruptos, né? Adultos que estão entre nós, muitas vezes estão dentro do trabalho e aí te dá uma rasteira, te passa a perna sem menor culpa, sabe? Simplesmente para estar na frente, ou não está preocupado com você, né? Então, essa criança roubava a prova só por fazer maldade, né? São pessoas dentro do governo, né? Nossa, você nem fale. Tem muito psicopata no governo. Tem sim. E isso é um estudo feito, uma pesquisa feita, um trabalho feito por um dos maiores psiquiatras do Brasil, que trabalha em análises de crimes, de psicopatia, sociopatia, enfim. E ele, quando tem algum crime que no caso, extremamente violento ou em série, é ele que vai analisar. E ele falou que um dos locais que tem muitos psicopatas é dentro da política. E ele fala por quê, ele explica por quê. Ele diz que a pessoa que é psicopata, ela tem a necessidade, a vontade
vontade de mandar, Uhum. quer controlar, quer mandar, tem que ser obedecido e é bem do tipo assim, não, eu mandei fazer isso e acabou. E ninguém É, pode essa é uma questionar. das características. Elas são manipuladoras, mas são muito carismáticas. Sim, Elas mentem com uma facilidade absurda, muito né? A inteligente. pessoa que está do outro lado acaba sendo seduzida pela fala, por como se comporta, mas é uma demonstração, né? De às vezes, uma simpatia que, na verdade, não existe internamente. Né? Ela não Não, existe. é tudo Ela uma simplesmente está ali numa negociação. manipulação muito grande daquilo que ela quer, de como ela quer. Você percebe uma questão que acontece muito no bullying do adolescente, quando essas pessoas elas elegem algumas outras pessoas para ela fazer sofrer. Uhum. Então, por exemplo, dentro do trabalho, dentro da política, né, ela elege aquela pessoa para ela ir em cima, sacrificar mesmo, sabe? Vai fazer de tudo. Aí, então, ela tem uma fala meio cínica, meio sarcástica, sabe? Então, você percebe isso, é uma repetição do bullying, né, infantil. E ela domina o espaço. Né? Exato. Ela domina, ela meio que domina. Mas elas não são reconhecidas facilmente. Não são reconhecidas. Isso é o que dificulta na maioridade. Na criança é mais fácil de você reconhecer, porque como a criança é mais espontânea, você fica mais atento aos comportamentos, mas no adulto, não. É, porque geralmente eles manipulam de Uhum. uma forma incrível, muito inteligente, e eles não têm o sentimento de culpa, né? Uhum. Eles. Você não está arrependido? Não, não está arrependido. Ele Mas coloca todas as razões para aquilo ter acontecido é, e numa cara lavada, assim, sem problema nenhum. gente, isso me lembra muito o STF. Ai, desculpa, falei. Então vamos em frente. Tem algumas questões assim que a gente começa a observar realmente num comportamento social, né? E que você vê, tanto é que algumas pessoas têm um olhar Uhum. para determinadas pessoas, né? Nossa, olha o que essa pessoa está fazendo, que bom, que... e não é nada disso, não tem ali nenhum pensamento sobre o outro, né? É só Exato. sobre aquilo que deseja, sobre aquilo que quer, ou como quer que as coisas aconteçam. Tem algo que eu acho que é muito válido nós falarmos aqui, que chamou a atenção do país inteiro, que é o caso do Henry, né? Uhum. Que ele foi morto por um vereador, Uhum. né? E estava morando na casa do vereador há poucos dias, há 2 meses. Menos 2 meses, 1 mês e pouco, Uhum. né? E toda a forma que a mãe permitiu Que isso fosse acontecendo. que fosse acontecendo. Então, vem mostrando aí que não só ele, esse médico, esse Jairinho, doutor Jairinho, capitão Uhum. Jairinho, sei lá, coronel Jairinho, é um psicopata, porque ele sentia prazer em judiar da criança, né? Mas como a própria mãe também. A mãe, eu acredito que eram outros distúrbios ali, né? Porque existem, não dá para a gente fazer uma análise sem conhecer o caso, né? Mas existem outras ligações ali, né? Outras questões. Se a gente colocar, por exemplo, um transtorno borderline, né? Em que a pessoa precisa muito da atenção do outro, o outro é o principal. Quer dizer, tudo aquilo que é periférico começa a deixar de ter muita importância, né? Sim. Porque se eu estou tendo a atenção daquele que está olhando para mim, né? Eu posso ultrapassar qualquer limite, Sim. né? Outros também como histriônico, narcisista. Tem inúmeras situações, Iraci, que a gente vai percebendo algumas características e algumas até comorbidades, né? Ali, naquela relação, a gente não sabe o que acontecia, mas ela foi extremamente permissiva e
não quis olhar a dor do filho. Porque o olhar estava nela. Colaborativa, né? Exatamente. Tanto que no dia, né, se fala muito que ela ainda saiu para fazer as unhas no dia do velório. Isso. Né? Então, uma mãe, né, que está em outras condições, que tem um filho morto, ela não está pensando em fazer unha, ela está destruída, ela está despedaçada, ela mal consegue se levantar. Com certeza. Né? Então, você percebe ali algumas questões. Então, dá para dizer que ela também apresentava uma sociopatia, uma psicopatia ou outro tipo de transtorno que estava misturado, que estava ali. Sem saber do caso profundamente não dá, mas você começa a perceber que essa falta de empatia, ela está mais presente do que a gente pode imaginar. Com certeza. Né? Que a gente às vezes não percebe. Às vezes as pessoas falam de uma coisa, mas o que elas sentem é outra. Agora, algo que chama muito atenção também é que os psicopatas, as pessoas que têm psicopatia realmente acentuada, elas não andam com uma plaquinha no peito, com um letreiro na cabeça, não usa pulseirinha colorida para identificar, né? Mas são pessoas que muitas vezes estão trabalhando com a gente na nossa empresa, na faculdade, estão convivendo, morando no nosso condomínio, ali, convivendo com as crianças, em alguns momentos na piscina, no clube, e está nesse ambiente todo e a gente não sabe. E a gente está tendo uma relação com essa pessoa, por exemplo, num trabalho profissional, até nas casas espíritas, né? Nos centros religiosos, embora eles não professem nenhuma religião, porque não pode existir nada acima deles, né? Mas o interesse faz com que ele vá e frequente todos os espaços. Exato. Como identificar, Denise, por exemplo, num trabalho, na minha vida profissional lá, que alguém no escritório que eu estou trabalhando tem uma pessoa e com ela tendências, tem... né? com demonstrações, né? É engraçado, porque por mais que ela saiba mentir bastante, né, que ela seja dissimulada e tudo, você percebe que as atitudes dela, elas são desprovidas de qualquer preocupação com o próximo. Então, vamos supor que tenha um chefe, tá? E que ele precisa mandar algumas pessoas embora, né? Você vê uma diferença de um chefe que precisa mandar, porque senão a firma vai quebrar e ele não tem mais o que fazer, e que ele sente por aquilo, né? Ele pode nem conhecer pessoalmente, mas dói você saber que você vai ter que mandar pessoas embora. E outro que, só manda. Mas esta pessoa, não me interessa, não me interessa. Manda, entendeu? Então, assim, são pessoas que não estão preocupadas, mesmo com aqueles em que o convívio se faz, com as pessoas que estão ali ajudando ele diariamente, né? Eu já presenciei em uma empresa interessante, né? Que a gente estava fazendo um trabalho e aí falando sobre... era uma empresa que tinha mais de 300 funcionários, sabe? 300 funcionários são 300 famílias, né? Sim. E que tem um papel social. Então, a gente estava fazendo esse trabalho dentro e que um dos donos, ele falava claramente, não me interessa esse trabalho social, né? E por mais que a gente levasse as questões que estão ali, tanto da empresa diante de uma sociedade quanto, né, para dentro, que no caso seria um endomarketing, ele falava assim, olha, o que me interessa é o dinheiro dentro do meu bolso. Não quero saber quem são essas famílias, o que elas estão fazendo ali, se elas estão bem ou se elas estão mal. Simplesmente não me interessa. Então, ausência total de afetividade por quem está ali, na jornada contigo. Mesmo no papel de funcionário, está ali, todos os dias, trabalhando. Que você ganha o seu dinheiro. Numa relação que, apesar de ser trabalho, tem também o emocional envolvido. Tem a gentileza, né? Tem o olhar, tem tudo, porque são pessoas, são humanos, não são máquinas. Então, para ele, aquilo tudo era... frio. Era lei, ele dava, se não era lei, não dava, acabou. Era distante. Então, por mais que você pudesse levar ele a alguma situação, né, de um funcionário que estivesse precisando ou não, para ele não interessava.
Para ele não fazia diferença. É o Trocava. problema dele. Troca. Não, troca. Tá dando problema, então troca. Assim. Isso é um caso de um chefe, né? Mas você tem também casos de funcionários. Casos de pessoas que fazem maldade mesmo com o outro e não estão se importando. Não está importando se vai prejudicar, se não vai prejudicar, se fez bem, se não fez bem. E às vezes não faz nem pelo ganho pessoal. Faz porque simplesmente fez. Ou dedura por uma coisa que ele nem tem certeza, só para ver o circo pegar fogo, sabe? Você vê isso nas escolas, você vê isso no trabalho, você vê isso dentro dos condomínios, né? Então, você vai vendo isso. Às vezes você tem pessoas que fazem mal, você tem vizinhos, histórias de vizinhos que matam o cachorro do vizinho simplesmente porque o cachorro estava latindo, está me incomodando, mato, pronto, acabou. Né? Exato. Então, essa falta de empatia, de compaixão pelo outro é o traço mais marcante que tem. Então, ao perceber que a pessoa não está demonstrando isso, liga as antenas. Ao perceber que a pessoa mente muito, é dissimulada, né? Fica atenta. Porque a manipulação é constante. Voltamos a dizer, não necessariamente um psicopata vai matar alguém. Mas né? é manipulador. Mas é um manipulador, né? E que pode fazer mal, sim. Com porque está certeza. em toda a sociedade. Com certeza. É muito delicado, né? Estar atento sobre esses sinais. E há outros registros que você conheça de crianças com esse instinto assassino? Olha, tem muita coisa, Iraci. Tem registro de crianças mesmo que cometeram assassinatos a partir dos 3 anos de idade. Olha só. Mais comum é com animais, né? Porque são mais vulneráveis à criança. Então, a maldade com o animal é uma coisa, assim, muito forte. Hoje, você tem leis que protegem os animais, né? Mas justamente porque você vê muita matança de animal que vem dessas personalidades psicopatas e dos outros que acompanham só. Exato. Né? Porque percebem um comportamento comum, porque ali não foi direcionado. Mas você vê muita criança que não tem problema nenhum em fazer mal para o outro ou para outra criança. Você tem crianças muito pequenas que assassinaram os pais, que assassinaram pessoas próximas, que assassinaram outras crianças. Você tem registros sobre isso. Então, ali você pode dizer que ela é um psicopata? Infelizmente, ainda não por causa do desenvolvimento, né? Quando a gente não fala pode, né? de desenvolvimento, não, na verdade, existe realmente um desenvolvimento, sabe, Iraci, da criança. Toda a parte cerebral, toda a parte cognitiva, ela vai desenvolvendo. E, assim, eu concordo com isso do seguinte ponto de vista. Por exemplo, a própria questão de gênero. Você não pode dizer que uma criança sabe escolher enquanto ela não atingir 18 anos, porque tudo é uma mudança constante. O que você pensa hoje não necessariamente vai ser o que você pensa lá na frente, porque é uma mudança muito forte. Exato. Então, você vê tendências. Essas tendências podem vir a fazer alguma coisa. Mas então não tem que ter legislação? Tem que ter legislação, porque psicopatia ou não, tem uma questão ali ocorrendo. Com certeza. Né? No caso dessa criança que matou, que é lá na Inglaterra, tem que ter alguma coisa que freie aquilo. Tem que ter alguma corrigenda. O que não funciona, que a gente já está cansado de saber. Pegar uma criança que tem um instinto psicopata e colocar, por exemplo, hoje, eu não me lembro agora os órgãos, mas tipo uma FEBEM, né? O que você faz? Se você tem uma criança que ela está assimilando um comportamento externo de violência, ou que ela está tendo tendências psicopatas, mas pode também ser por causa do fruto do meio, né? Sim. Né? Você bota num lugar onde tem várias outras pessoas que se comportam da mesma maneira, como é que você vai ajudar? Vai acentuar, né? Vai acentuar.
Na verdade, essa criança precisaria de pessoas com um nível alto de afetividade, né, positiva, para que pudesse conduzir aquele ser, mesmo diante de uma doença incurável como é a psicopatia, a conduzir a raciocinar sobre aquilo que está fazendo e como a gente falou no início, né, a separar diante daquilo que ela sente que aquele comportamento produziu, se foi uma coisa boa ou uma coisa ruim. Então, uma corrigenda, no caso de fazer uma coisa ruim, uma corrigenda firme, mostra para ela, opa, peraí, por aqui eu não vou. Ah, mas eu tenho coisas boas que chegam quando eu faço uma coisa boa. Eu tenho amor, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Então, isso tudo vai dando um norte para as crianças. Eu me lembro vagamente, eu não sei se você vai se lembrar, de uma história que o Divaldo Franco contou sobre uma criança lá da Mansão do Caminho, um dos filhos dele, né? Sim. E que ele sabia que era um psicopata. E aquela criança pegava a faca e tentava matar outros e ser violento. E ele conversava muito com aquela criança, né? E uma vez, essa criança até tentou agredir ele com a faca e tal. E ele falou, você deseja me matar? E ela, eu vou te matar. Aí ele falou assim, então tudo bem. Então eu peço que você continue com esse pensamento. Que você faça o que você quiser da sua vida. Mas que se você pensar em matar qualquer pessoa que seja, que você pare naquele momento e volte e me mate. Porque eu te amo, vou estar sempre perto de você, mas ninguém merece viver isso. Então, quando você sentir esse impulso, você vem e faz comigo isso. Esse menino foi embora, né, para a vida, mas ele recebeu muitos ensinamentos do Divaldo. E esses impulsos, o Divaldo sabia que eram impulsos não controláveis, né, que ele tentava se controlar. Ele se afastou do Divaldo porque ele não queria matar o Divaldo. Ele tinha um afeto por ele. E ele vai para o mundo, o Divaldo sempre muito preocupado com ele, e um dia ele reencontra o Divaldo, né? E aí ele pergunta como é que foi, como é que estava sendo tudo aquilo para ele. E ele falou que várias vezes ele pensou em voltar para matar o Divaldo porque ele teve esse impulso em relação a outras pessoas. Mas que o Divaldo tinha ensinado para ele fez ele segurar. E que ele direcionou tudo aquilo que ele sentia para a arte. Então ele desembocava na arte, fazendo arte. Eu acho que foi mais ou menos essa a história do que eu me lembro, sabe, Iracy? Sim. Mas esses impulsos freados, né? Aí você vê, né? Aquele freio que a gente estava dizendo que tem no córtex cerebral. É muito difícil para a pessoa que tem a patologia, né? Ela ter esse comportamento, mas sendo direcionada e com tratamento, e aí tratamento psiquiátrico, espiritual, entra sempre junto, né? Os casos de obsessão. Com certeza. E psicológico. Então, você pode se manter em tratamento. É muito importante, né? Toda essa observação nas crianças desde que elas nascem, né? Os pais, não é só olhar, brincar, dar comida, trocar fralda, pronto, acabou. Não, tem muita coisa além disso, porque a criança, quando ela vem com uma psicopatia já, ela não se envolve, pronto, desenvolvi agora. Não, ela vem com aquilo, né? E quando ela vem com aquilo, você percebe no comportamento já desde criança. A criança, desde novinha, ela já sente emoção. Você olha, por exemplo, a criança está ali, ela olha para uma outra pessoa que chora, para um adulto que chora, faz que ela goste, ela já faz aquele beicinho de querer chorar também. Né? Ela está fazendo o quê? Uma leitura de pensamento do que está acontecendo com o outro. Então, e ela repete. Exatamente. E a gente vai aprendendo. Então, essa observação desde criança, desde bebezinho, é fundamental, porque a gente pode saber onde tem que educar mais, onde tem que apertar mais, onde tem que dar mais carinho, onde tem que... Você sabe aonde mais pode ser observada essa situação? Na brincadeira da criança. A criança, ela realiza tudo aquilo que ela tem de aprendizado no mundo na brincadeira dela.
Se ela observa a mãe cuidando dela, ela vai ter uma bonequinha que ela vai cuidar da bonequinha. Então, se a mãe tem paciência para brincar com a criança e deixar a criança brincar em torno dela, ela vai perceber como aquela criança brinca. O que está dentro da brincadeira dela? E na própria brincadeira, ela pode brincar com a criança, redirecionando as questões morais. Na própria brincadeira. Que é fantástico. Que é fantástico. É uma tem mães que têm paciência de brincar. Mas eu diria que seria uma das coisas mais importantes para se educar uma criança. Nesse lúdico, nesse brincar com a criança. Esse tempo, Exatamente. Né? É isso aí. Como passa rápido, né, Denise? Tem muita coisa. Então, vamos cuidar das nossas crianças, observá-las e os adultos que convivem conosco também, os adolescentes. Porque se a adolescência está esticando lá para os 20, blau, 30 e blau, vamos colocar a seguinte questão. A responsabilidade também tem que esticar lá junto, da mesma forma como o autossustento. Porque se você quer continuar mais jovem, você continue, mas se sustente, né? Vamos em frente. Então é isso. Denise, obrigada pela sua presença. Obrigada por estar aqui com a gente. Um beijo grande, coração. E se você gostou do nosso programa, acesse a nossa playlist lá no YouTube. Temos assuntos muito interessantes que vale a pena você acessar. E para que você tenha uma semana de muita paz, muita alegria, muita plenitude, deixamos aqui um beijinho cor-de-rosa para que a sua semana cheia seja recheada de amor. Muita paz.